Oi, eu me chamo Juliana, pra quem não me conhece, e esse vídeo, ele vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu quero fazer. Ele vai ter um estilo diferente, porque eu não vou fazer cortes nele, nem aquela edição elaborada. É como se eu tivesse pessoalmente conversando com você, ou então em uma chamada de vídeo. E nós vamos ser livres pra conversar de maneira assim, bem uma coisa mais espontânea, digamos assim, né? Então, sinta-se como se estivesse em uma chamada de vídeo comigo. E hoje a gente vai conversar sobre um coração ansioso. Teve uma ministração do pastor, a gente nos sábados tem culto de adolescente. No meu Instagram, eu posto um pouco da minha rotina no sábado, e sempre tem culto de adolescentes. E na segunda ministração que o pastor foi ministrar, foi pregar ao nosso coração, ele falou sobre ansiedade, sobre corações ansiosos. E o título da mensagem era Good Vibes, que a gente precisa ter essa... Com Jesus, a gente precisa viver uma vida good vibes, uma vida sem muitas preocupações, depositar nossa ansiedade nele. E aí, esse aqui, meu caderninho, que eu gosto de anotar algumas coisas, eu vou ter ele como roteiro da nossa conversa pra eu não me perder nos meus pensamentos, sabe? E foi a mesma palavra que... Olha, gente, que coisa... Ai, eu gosto de fazer anotação. Eu sinto que os meus pensamentos ficam muito mais claros. Essa foi a palavra que eu levei pra célula na sexta-feira passada? Acho que foi, sexta passada. E aí, quando o pastor ele foi falar sobre isso, sobre entregar a nossa ansiedade pro Senhor, eu lembrei muito que eu já tive muitas experiências com coração ansioso. Eu já tive crise de ansiedade, onde eu passei mal, a barriga doía, vomitava, chegava a ficar doente, literalmente. E quando eu conheci o Senhor, Ele tomou conta do meu coração, Ele começou a cuidar do meu coração. Eu ainda tenho, às vezes, em situações específicas, crise de ansiedade, mas não era como antigamente, onde eu temia tudo e todos e ficava com um pensamento acelerado de muitos e se, né? E se acontecer isso e aquilo, e muitos medos, era atormentada a minha mente. E aí, com o Senhor, a minha mente e o meu coração foram ficando mais tranquilos. Eu espero um dia ser 100% curada disso, amém? Porque eu ainda tenho esses pensamentos. E aí, ano passado, no final do ano passado, eu tava com uns pensamentos assim acelerados, pensando em umas coisas num futuro talvez muito distante, ou não sei. E eu escrevi uma carta pra mim. Eu até postei foto disso aqui. E bem aqui embaixo, eu deixei um espaço que, no caso, eu escrevi assim, que é uma carta pra mim mesma. Eu postei no meu Instagram até, não lembro se eu salvei nos destaques, mas eu vou ler aqui pra vocês. Que é assim: apenas confie e deixe agir. Esse era o título da minha carta. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lembre-se, Deus cuida de tudo. Ele é o autor de toda a história, o criador de todas as coisas, inclusive do seu futuro. Descanse nele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Submeta-se à vontade de Deus e adore-o. Não há nada, absolutamente nada, que entregue ao Senhor que venha se tornar infrutífero. Como disse Hudson Taylor, a vontade de Deus nunca nos levará onde a graça de Deus não possa nos sustentar. Não se preocupe com o futuro, com o que há de vir ou como que as coisas irão acontecer, nem quando e nem onde. Apenas entregue tudo ao Senhor. Ele cuidará de cada detalhe e fará com que tudo ande de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Enquanto espera, confie e se submeta ao Senhor. Ore sem cessar, busque conhecê-lo mais profundamente e mergulhe na palavra de Deus. Assim você estará tão concentrada nele que não haverá espaço para preocupações ou distrações com coisas vãs. Lembre-se das palavras de Charles Spurgeon: quando não puder ver a mão de Deus, confie no coração de Deus.
ao se submeter à vontade de Deus e confiar nos planos que Ele já escreveu para você, tudo acontecerá no tempo certo e de forma agradável, porque o Senhor estará à frente, cuidando de tudo com amor. Provérbios 3, versículos 5 ao 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E isso fez eu entregar muitas preocupações para o Senhor que eu estava tendo ali no momento. E apenas me submeter a minha vida à vontade dEle. Porque eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E tudo vai acontecer no tempo certo, da maneira certa, se eu estiver alinhada com a vontade de Deus. E se tudo que Ele faz é perfeito, por que eu vou me preocupar? Né? Esse era o meu pensamento, para eu manter meu coração calmo. E aí, o pastor, quando ele foi ministrar sobre good vibes, entregar as nossas ansiedades para o Senhor, ele ministrou em cima de Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, que fala assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Fica até o final, porque no final eu vou te falar uma coisa que mudou, assim, completamente a forma como eu interpretei esse texto. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu aprendi na ministração. Quando a gente pensa em ansiedade, a gente entende que ansiedade é excesso de futuro. É sofrer antecipadamente, às vezes com coisas que nunca nem vão acontecer. Então você fica pensando muito no futuro, criando medos e inseguranças. E a ansiedade, o pastor falou que era um olhar focado no lugar errado. Porque muitas vezes a gente cria ansiedade por questão de circunstâncias que nós estamos vivendo. E quando a gente começa a olhar só para as circunstâncias, a gente esquece de confiar em Deus e voltar o nosso olhar para Ele. Então, basicamente, a ansiedade é quando você foca o seu olhar no lugar errado. Ao invés de focar os seus olhos no Senhor, em confiar nele, você está focando os olhos nas circunstâncias em que você está vivendo. Sabe? Ficar concentrado somente naquilo. E a gente, como cristão, nós devemos depositar a nossa confiança em algo sólido, em algo concreto, em algo que é imutável. E eu escrevi assim: como que eu posso confiar em alguém que constantemente muda de opiniões, ideias e valores? Alguém que é inconstante, alguém que não me passa segurança. As ideologias do mundo, elas são assim, elas são inconstantes. Uma hora elas acreditam em uma coisa, outra hora elas mudam. Elas vivem alterando os seus princípios e seus valores. E como que eu posso me sentir segura, sendo que a qualquer momento aquilo que é certo pode se tornar errado e aquilo que é errado pode se tornar certo? Eu não tenho segurança nisso. Então, como que eu posso firmar minha confiança nas coisas do mundo? Não tem como. Então, a gente só vai ter segurança quando nós confiarmos em algo que é imutável. É algo que a gente pode confiar e depositar toda a nossa confiança naquilo, porque não vai mudar do dia para a noite. Então, nós temos que depositar a nossa confiança em quem? Em Deus e em sua palavra, porque Ele é fiel, Ele é imutável e a sua palavra dura para sempre. As promessas de Deus duram para sempre. Aquilo que o Senhor disse dura para sempre. Ele não é um Deus que fala, se arrepende e volta atrás. Eu não vou entrar na questão de que Deus se arrependeu de algumas coisas aí na Bíblia, que isso aí é um estudo para outro momento. Mas nós vamos pensar aqui, tem um versículo, né? Que Deus não é homem para mentir nem para se arrepender. Mas Deus, quando Ele fala algo, Ele cumpre. Ele não é um Deus que muda de ideia, faz algo e, meu Deus, deu errado, deixa eu reformar. Não. Deus é um Deus que fala e é um Deus que cumpre. Ele é um Deus que faz justiça. Entende? Então, Deus é em quem nós podemos confiar. E a gente tem que depositar a nossa confiança nele, no Senhor. Quando eu penso em pessoas ansiosas, vou falar de mim, tá? Eu penso em pessoas inseguras,
que não sabe o seu verdadeiro valor, porque se soubesse o seu valor, soubesse a capacidade que tem de realização, de fazer as coisas e dar certo, não ficaria se questionando com medo, insegura, entende? Então, pessoas ansiosas, elas são assim, elas não entendem o valor que elas têm. Porque se elas soubessem do valor que elas têm, elas não teriam tanto medo e insegurança. Não sabem a sua identidade, o seu propósito, não sabem o porquê e para que foram criadas. E se questionam, será que eu vou encontrar um bom emprego? Será que um dia eu vou saber qual é a minha vocação? Será que eu vou me casar, ter filhos? Como que vai ser meu casamento? Será que eu vou encontrar uma pessoa boa? Será que se eu fizer essa apresentação vai dar certo? O que as pessoas vão pensar de mim? É uma pessoa que tem crise, não sabe sua identidade, não sabe seu valor, não sabe seu propósito, não sabe por que foi criada e fica cheia de questionamentos e com medo do que pode vir, um medo excessivo do que pode acontecer. Então, isso eu tô baseando na minha própria experiência, tá? E quando eu encontrei com o Senhor, que eu comecei a ter um relacionamento com Ele, e eu ainda estou em um relacionamento com o Senhor, aprendendo cada vez mais a minha identidade, eu entendi que nós fomos criados para adorar a Deus. É esse o nosso propósito, adorar o Senhor, se relacionar com Ele e contemplar a sua beleza na pessoa de Jesus. Nós somos criados para ser fascinados pelo Senhor. E quando a gente adora o Senhor, gasta tempo com Ele, todas as coisas vão se alinhando porque você se alinha com a vontade de Deus. E aí você encontra o seu propósito, a sua vocação, você descobre quais são as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que você nasceu para fazer. E aí, quando eu tava pensando sobre isso para poder entregar a mensagem para as meninas, né, na célula, eu fiquei pensando, existem 2 tipos de ansiedade. Eu anotei aqui para não esquecer, tá? Então, se eu ficar olhando é porque eu tô lembrando aqui do que eu escrevi. Existem 2 tipos de ansiedade. Existe a ansiedade que é causada por você. É o resultado das suas escolhas que te levam a incertezas. Escolhas que você tomou por impulso. Querendo viver uma vida autônoma, onde você cria o seu próprio destino. Quando você faz escolhas que estão desalinhadas com a vontade de Deus. Não, eu vou só responder essa mensagem aqui, não tem problema nenhum, não. Eu vou só colar aqui nessa prova, não tem problema nenhum, não. E quando nós criamos essa vida autônoma, tomando decisões por conta própria, nós vivemos uma vida distante da vontade de Deus. Então, assim, as consequências, você vai ter que lidar com elas. Às vezes nós geramos para nós mesmos consequências que são tão ruins, tão devastadoras, mas só porque nós fizemos uma escolha desalinhada com a vontade de Deus. Eita, que eu tô me coçando que tô ficando vermelha. E nesse caso, nós não temos o que questionar o Senhor, porque os resultados que eu obtive com esse estilo de vida, eu vou ter que sustentar com a força do meu próprio braço. Eu vou ter que sustentar sozinha. Porque eu tomei a decisão de viver uma vida longe da vontade do Senhor. Desalinhado com a palavra de Deus. Então esse é o tipo de ansiedade que nós causamos. Problemas que nós atraímos por viver uma vida sem estar alinhada com a vontade do Senhor. Uma vida autônoma, onde eu escolho e eu tomo decisões por conta própria. Agora vamos falar do outro tipo de ansiedade. Essa é uma insegurança, uma ansiedade que ela é real. Faz parte da vida de todo mundo. Porque nós queremos saber o que vai acontecer. Porém, a gente vive debaixo da vontade de Deus. Todo mundo quer saber com quem que vai se casar, quantos filhos vai ter, qual é a sua profissão, como que vai ser o seu futuro. Todo mundo quer saber desse tipo de coisa. Se aquela viagem vai dar certo. Isso é uma insegurança real, todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse tipo de ansiedade. Só que a diferença é que nós vivemos uma vida debaixo da vontade de Deus, desfrutando dessa jornada de espera, adorando Ele e confiando nos planos dEle. Aí, nesse caso, em meio às incertezas, a gente ora. A gente entrega a nossa ansiedade pro Senhor. Lembrando novamente daquela frase que eu escrevi na minha carta de Hudson Taylor. A vontade de Deus nunca nos levará aonde a graça dele não possa nos sustentar. Então, quando eu vivo uma vida alinhada com a vontade de Deus, eu vou ter sim ansiedade, eu vou ter sim um coração
ansioso, porém não vai ser aquela insegurança de, meu Deus, o que pode acontecer não tem controle, uma coisa assim fora de controle, porque na verdade o controle está na mão de Deus. Então a gente confia nele e fica mais tranquilo, porque a gente está confiando de que o Senhor vai coordenar toda a nossa jornada e a gente vai adorando ele, aprendendo mais sobre ele e vai ficando mais tranquilo. Como aqui nós somos garotas cristãs, nós vamos aplicar isso à palavra de Deus. Eu fui atrás de 3 histórias na Bíblia em que a ansiedade ela foi um empecilho, mas Deus ele provou a sua fidelidade diante dessas situações de insegurança. Vamos falar primeiro de Maria e Marta. Lá em Lucas 10, no versículo 38 a 42, vai contar a história de Maria e Marta. Vou pegar minha Bíblia pra gente ler juntas. Olha eu lá atrás, sentadinha na cama. Deixa eu ver, eu tenho até marcado aqui do dia da célula, então não vai demorar pra abrir. É em Lucas 10, 38. Versículo... Não, Lucas 10, versículo 38 a 42. Que vai falar assim. Pegou sua Bíblia aí? Vamos lá. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aqui, nesse versículo, a gente vê que Marta ela estava ansiosa e preocupada com muita coisa. Para onde Jesus ia, uma multidão andava junto com ele, né? E aí, Jesus vai para casa de Marta e Marta fica preocupada. Eu imagino que Marta deveria estar pensando assim, tem que arrumar a casa, tem que preparar comida, tem que acolher o povo, tem que receber as pessoas. Só que se a gente parar pra pensar, Maria morava junto com Marta. Talvez Maria tivesse até esse mesmo pensamento, meu Deus, tem que arrumar as coisas, não sei o que. Só que Maria escolheu estar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. E Marta escolheu se preocupar e ficar ansiosa com medo do que poderia acontecer. Com medo, talvez ela especulasse, será que Jesus vai dizer que eu sou uma péssima anfitriã? Sendo que Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. E isso não lhe será tirado. Então, se a gente souber escolher a boa parte, aquilo não será tirado. Confiar no Senhor, sentar e ouvir os seus ensinamentos, essa é a boa parte. É lá onde nós devemos descansar a nossa confiança e a ansiedade. E aí Jesus, como ele disse que Maria escolheu a melhor parte, aqui ele mostra que confiar e se concentrar nele é mais importante do que se preocupar. E eu penso que esse sentar e ouvir os seus ensinamentos é eu sentar no meu devocional, fazer a minha oração, entregando a minha ansiedade para o Senhor, entregando as minhas preocupações, aquilo que deixa a minha alma aflita, e ler a sua palavra, ler os seus ensinamentos e aprender como que eu devo agir em certas situações, pedindo para o Senhor, Espírito Santo, me conduz nessa situação, porque eu não estou sabendo como lidar com ela. E aí esse ouvir os ensinamentos que Maria estava fazendo é pegar a Bíblia e ler, aprender qual é a vontade de Deus, alinhar as minhas decisões com a vontade dele. E assim eu vou estar vivendo uma vida alinhada com o Senhor. Eu vou poder confiar nisso. Outra história é Elias, lá em 1 Reis 19. Como é o capítulo todo, eu não vou ler aqui, mas eu vou te contextualizar. O que acontece? Elias meio que enfrentou Jezabel, e Jezabel mandou enviar alguém falar para ele que ela ia matar ele. Com isso, Elias ficou com medo e fugiu para o deserto. E lá no deserto, se você ler, no capítulo 19, vai falar que o Senhor enviou um anjo, ele dormiu embaixo de uma árvore, uma planta lá, não lembro o nome. E aí o Senhor mandou um anjo, o anjo acordou ele comeu, tinha comida lá pra ele, aí ele dormiu de novo. E depois o Senhor encontrou ele no deserto e perguntou por que ele estava lá.
E ele falou que ele tava com medo, ele tava aflito porque estão querendo matar ele. Enfim, eu fico imaginando o tanto que deve ser difícil. E ele tinha motivos pra estar com medo e estar ansioso. Ele tava recebendo um ataque. Ele tava recebendo uma ameaça de morte. Já pensou você receber uma ameaça de morte? Alguém tá tentando te matar? Então, é real você ficar com medo disso e inseguro. E ele estava com medo e inseguro. Só que ele ficou com um medo tão excessivo que ele estava pedindo para Deus a própria morte. Ele estava pedindo para Deus para morrer, porque ele não conseguia suportar aquilo. E o Senhor deu força e segurança para ele. Elias ficou com medo e ansioso depois de enfrentar a rainha Jezabel. Ele fugiu para o deserto, mas Deus o encontrou lá, cuidou dele e renovou a sua força, mostrando que Deus está sempre no controle, mesmo nos momentos de maior ansiedade. Deus está no controle de tudo. Então a gente tem que depositar a nossa confiança nele. Elias depositou a sua confiança no Senhor e o Senhor renovou a sua força. E é isso que nós devemos fazer. E por último, nossa terceira história é Pedro andando sobre as águas. Todo mundo conhece essa história, né? Jesus estava caminhando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, e aí ele disse, sou eu, e aí Pedro falou, se és tu, manda que eu vá andar sobre as águas com você. E ele falou, venha. E aí Pedro vai, anda sobre as águas, só que no momento em que ele sente o vento forte, ele fica com medo, ele fica inseguro, e ele tira os olhos do Senhor e começa a afundar. E aí no momento em que ele pede socorro, Senhor, me ajuda, Jesus vai e estende a mão e fala, homem de pequena fé. Enfim, isso está em Mateus 14, do versículo 22 ao 33, se você quiser ler. Leia, né? Não é se você quiser não, você tem que ler, leia. E Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade ao seu redor, nos ventos fortes. E quando ele clamou por ajuda, Jesus o segurou, mostrando que confiar em Jesus é o que nos mantém firmes, mesmo em meio às tempestades da vida. Com isso eu entendo que não importa qual é a circunstância que você está vivendo, você tem liberdade para clamar pelo Senhor e Ele vai estar sempre disposto a te acolher e a cuidar de você. É isso que eu entendo com essa mensagem. Na hora que Pedro falou, pediu socorro para o Senhor, Jesus estendeu a mão. E Jesus estava ali pertinho dele, porque se estivesse longe, Jesus não teria estendido a mão. Entende? Jesus estava perto, tão perto a ponto de estender a mão e ajudar Pedro. E Jesus, ele está perto da gente, ao ponto de nós clamarmos e ele nos atender. Entende? Essas histórias, elas ilustram como que a ansiedade pode nos afastar da confiança em Deus. Por quê? É completamente o oposto eu dizer que eu confio no Senhor, mas eu deposito a minha confiança na ansiedade, tendo tanto medo. Ai, até perdi aqui as palavras. Tipo, eu tô com tanto medo do que pode acontecer e vivo essa vida ansiosa, meio aflita, com a alma assim, desesperada. Sendo que se eu confiar no Senhor, eu vou ficar mais tranquila, porque eu vou confiar na vontade dele. Então, o oposto da confiança é eu ter um coração ansioso, porque eu não vou estar depositando a minha confiança no Senhor. Então, essa ansiedade, ela nos afasta da confiança em Deus. Nós devemos depositar nossa confiança no Senhor, e não na ansiedade, nas inseguranças. Porque Ele sempre prova a sua fidelidade quando confiamos nele. O Senhor, Ele é fiel. Independente da nossa falta de fé, isso não interfere na fidelidade de Deus, Ele continua sendo fiel. Quando ele fala para Pedro, né, homens de pequena fé, isso não interferiu na fidelidade do Senhor de ir lá e ajudar ele. Então a nossa falta de fé, que às vezes nós temos, essas inseguranças, não interferem na fidelidade de Deus, ele continua sendo fiel conosco. Então a gente tem somente uma tarefa: entregar as nossas preocupações a Deus e confiar que Ele é fiel para cuidar de cada detalhe. É cada detalhe mesmo. E agora chegou a parte boa. Nós vamos voltar para o versículo que o meu pastor leu, que era Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, que fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Quando eu estava lendo, eu tive um questionamento. O que significa essa ação de graças? Será que é algo que eu tenho que fazer? É uma atitude, um comportamento? E eu fiquei, Senhor, o que significa essa ação de graças? Porque a ação remete a você fazer algo, né? Algo meio externo. Atitudes, coisa prática. E aí eu fui pro meu amigo ChatGPT. Ele é o melhor para você fazer um estudo profundo da palavra. Porque se você perguntar para ele qual é o contexto do versículo, o original em grego que estava escrito lá, ele vai dar para você. Isso é interessantíssimo. E muda realmente assim a sua interpretação do versículo. Vocês vão entender. Quando eu perguntei para ele, falei assim, chat, eu preciso que você me ajude a entender o versículo 6 e 7 de Filipenses 4. Principalmente a parte que fala com ação de graças. Por quê? Ação é o quê? Essa ação é algo externo, algo prático, é uma atitude que eu tenho que fazer. O que é essa ação de graças? Me dê o original grego que está escrito e o contexto em que Paulo falou isso. E aí o chat me explicou. Gente, ó, presta atenção. Com ação de graças, no grego, significa meta-eucaristias. O que é isso? Eucaristias significa gratidão, reconhecimento e era usado para expressar um coração que agradece a Deus, independente das circunstâncias. Gratidão? Agora vamos ler o versículo de novo? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica e da gratidão, apresentem os seus pedidos a Deus. Muda completamente. Esse ação de graças é graça de agradecer ao Senhor. Não é algo externo que você tem que fazer, uma atitude que você tem que tomar. Não, é você orar e suplicar e agradecer apresentando os seus pedidos para Deus. Entende? E qual era o contexto em que Paulo estava escrevendo isso? Toda a carta de Filipenses, Paulo ele estava na prisão, certo? E ele estava escrevendo essa carta na prisão. Mesmo em meio às dificuldades, ele ensinava que a resposta para a ansiedade é a oração acompanhada de gratidão. Ele estava ensinando a igreja de Filipos a fazer o que ele estava fazendo na prisão. Ele estava orando, suplicando, mas tendo um coração grato diante da circunstância que ele estava vivendo, apresentando os seus pedidos para Deus. E vamos continuar o versículo? Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, mesmo em meio à prisão, em meio a tamanho sofrimento, ele entendeu que se ele orasse e suplicasse, tivesse um coração grato, ele estava sentindo uma paz que excedia todo o entendimento. Nem ele entendia como que ele estava agradecendo em meio à prisão. Mas ele entendeu que esse conjunto de orar, suplicar e agradecer, apresentando os pedidos para Deus, fazia ele sentir uma paz que excede todo o entendimento. Guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ele estava dando uma fórmula para a igreja de Filipos que ele mesmo estava usando na prisão. Que estava fazendo ele não ter um coração tão ansioso. Porque o coração dele e a mente dele estava guardada em Cristo Jesus. Isso daqui, eu pirei! Eu pirei quando eu entendi isso. Ou seja, eu até escrevi assim, essa parte é muito forte. É muito forte. Porque mostra que confiar em Deus não significa só pedir, mas também agradecer, reconhecendo que Ele está cuidando de tudo. Ele já está fazendo. Por mais que a circunstância não aparente isso, mas Deus já está fazendo. E isso muda a forma como a gente enfrenta as dificuldades. A ação de graças não é sobre atitudes. Não é uma ação externa, mas um coração grato diante de Deus, mesmo antes de ver a resposta da sua oração sendo cumprida.
E isso muda a forma como a gente ora, porque em vez de orar só com preocupação, a gente ora já reconhecendo que Deus está no controle. E isso fortalece a nossa fé. Então, essa fórmula que Paulo ensinou, que ele mesmo estava usando nos momentos em que ele estava sofrendo, vai fazer com que a gente combata essa ansiedade maligna que atormenta a nossa alma. Nós precisamos orar, suplicar e agradecer, apresentando os nossos pedidos para Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Isso muda tudo, 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 tudo. E para finalizar, agora você vai pegar uma folha de caderno, uma folha A4, não importa. Porque eu fiz isso com as meninas na célula. E você vai fazer aí também, ok? Você vai pegar uma folha. Peguei uma folha rosinha, ó. O que você vai fazer com essa folha? Eu escrevi aqui Filipenses 4, do 6 ao 7, porque eu quero sempre lembrar disso. Porque foi a descoberta do ano. Pra começar 2025 daquele jeito. Você vai escrever o versículo, se você quiser. As meninas escreveram também. E aí você vai começar a escrever nessa folha tudo aquilo que te deixa preocupado, ansioso, que atormenta a sua alma, que te traz insegurança. Pode ser questão de financeiro. Eu temo nunca ter a minha independência financeira, ser dependente dos meus pais. Ou sobre relacionamento, eu tenho medo de não conseguir um dia ter um casamento bom, ou então encontrar uma pessoa boa. Na área espiritual, eu fico insegura porque eu acho que Deus não fala comigo, não escuta as minhas... Tudo aquilo que te deixa preocupado. Tudo, 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 tudo. Escreve nesse papel. E você vai pegar esse papel e você vai deixar aqui, ó, na capa da sua Bíblia. Entendeu? Você vai deixar aqui. Por quê? Você vai fazer o seu devocional. Você vai pegar esse papel e você vai orar. Você vai orar entregando os seus pedidos para Deus, já agradecendo Ele, por Ele já estar agindo, entende? Tendo um coração grato, porque Deus, Ele é fiel, Ele cuida do nosso coração. E você vai ficar com esse papel na sua Bíblia, por quê? Sempre que aparecer mais alguma coisa, você vai escrevendo. Escreve, deixa esse papel cheio de... Escreve tudo, tudo. Ai, Juliana, mas isso aqui é tão pequenininho, mas tá atormentando a sua alma. Então escreva. Escreva. E aí você vai ficar orando isso. E até as orações que já foram atendidas, você vai olhar e vai se lembrar dessa circunstância em que você viveu, que o Senhor já resolveu, já passou, mas você vai ser grato porque aquilo ali já passou. E se aquilo ali já passou, as outras coisas também irão passar. Amém? Então, é isso que nós tínhamos para conversar hoje. Deposite a sua ansiedade no Senhor. Ore, suplique a Ele, tenha um coração grato e apresente os seus pedidos para Deus. E a paz que excede todo o entendimento irá guardar o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.